Então vamos ver, recomendação do Oio, o Amor de PKB. Tinha sugerido ver alguns vídeos que dialogam com essa perspectiva. E como eu disse, normalmente não é. Normalmente as perspectivas teístas não são as que eu costumo adotar. Mas eu quero manter uma ideia complacente com esse vídeo e entender a ideia, porque eu acho que isso é relevante em certa medida. Então vamos ver a perspectiva de PKB sobre o amor. Oi, finalmente estamos chegando na reta Carro! Olha, um carro! Será que ele ama carros? final dos vídeos desse segundo canal, e quanto mais próximos chegamos dos fim dos tempos, com mais frequência, evidentemente, seremos tentados. E do mesmíssimo modo, quanto mais próximo da reta final desses vídeos, mais tentados serão as almas que pensam em suas conversões. Serão plantadas dúvidas em suas cabeças, inseguranças, indecisões. Por isso, antes de começar esse vídeo propriamente, eu gostaria de fato de exortar e avivar a chama que existe dentro de cada um de vocês. E faço isso porque me deixa muito feliz ver a aba de comentários do último vídeo e ver A maneira como ele fala me lembra. Não Gellan. Lembra um vídeo que eu vi recentemente, cara. Mas enfim, essa maneira como ele conduz a coisa e é uma dicção muito boa. Na verdade, ele desenvolve bem as coisas, eu acho maneiro. que muitas pessoas estão sendo tentadas. E, bom, ora, se há tentações, é porque de fato há algo bom. Nenhum demônio deixaria alguém confuso ou indecisa se alguém decidisse tomar uma decisão ruim. Contudo, se alguém decidisse tomar um grande passo em sua vida em direção ao amor, não tenha dúvida alguma que serão lançadas sobre ti uma legião de demônios para te desmotivar, deixar te insegura, indecisa, incerta. Por isso, não fraquejem aqueles que padecem por conta de suas tentações. Bom, dito isso, vamos de fato ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre amor. E deve-se dizer, primeiramente, que o amor é um ato de vontade. Comentando um pouco sobre o que ele falou, ele tá falando sobre uma perspectiva de demônios e afins. Eu vou entender da maneira como eu entendo, ok? Talvez não dialogue tanto, mas interessante ele colocar que algumas coisas que são tentadoras, né? As coisas que são tentadoras, elas parecem ter um quê, um aspecto de bom, sabe? Daquilo que é hedônico em certa medida, o que, né, em outros termos eu até entro em consonância em certa medida, porque poxa, comer desenfreadamente algo que é muito hiperpalatável não parece algo muito prudente. Ou a promiscuidade em excesso e, sabe, nem um pouco deliberada ou pensada ou assim, só algo meio esdrúxulo também não me parece ser algo muito positivo, tal como a luxúria em excesso ou esse tipo de coisa. E parece ter uma característica hedônica que está rondando todas essas características em sua, não necessariamente em sua essência, mas né, em sua órbita, colocando dessa maneira. Vontade. E todo ato de vontade parte do intelecto. E digo isso no início porque, infelizmente, muitas pessoas acreditam que o amor é um sentimento, o que não é verdade. Eu lembro de uma vez que eu tava andando com meu amigo, ele é bastante cristão católico, e eu perguntei isso pra ele, né? Tá até. A gente costuma andar bastante nos intervalos das aulas, porque na quarta-feira tem o horário decente, que é um tempo onde fica tipo, praticamente 50 minutos de intervalo. E a gente vai andando pelo mundo, a gente vai, sai, a gente vai lá no meio do mato, vê o jacaré. Da última vez, na última quarta, nós foi lá num córrego, viu 3 jacaré. 3 jacaré no córrego, cara. 3 jacaré, velho. Nós olhamos lá longe, parecia que tinha mais 2, tinha 5 jacaré, mas a gente nunca viu a capivara. Eu digo que eu quero ver a capivara, mas a gente nunca viu a capivara. Enfim, a gente viu os jacarés. Eu perguntei pra ele o que você acha do amor, como você concebe o amor, aquela coisa de amar o seu inimigo também, indo de acordo com a perspectiva católica. E ele me falou algo que talvez o porquinho fale aqui, que o amor é uma escolha e a paixão seria um sentimento, uma emoção. Você se apaixona por uma pessoa, mas você escolhe amar uma pessoa na medida em que você escolhe estar com ela, escolhe entender ela, escolhe prezar por ela, escolhe se devotar por ela. Talvez seja isso, talvez vá de acordo, suponho que provavelmente, vamos ver. Vamos entender uma coisa: nós não mandamos nos sentimentos, mandamos nosso intelecto. E quando Jesus nos manda amar, ele diz isso porque amar é um ato de vontade. Se o amor fosse um sentimento, ninguém conseguiria amar a Deus, por exemplo, tendo em vista que ninguém pode amar aquilo que não consegue ver. E mesmo se conseguisse, esse amor ainda seria falso. Por isso é importante dizer que a primeira coisa que o amor eu nunca vi ninguém apaixonado por Deus. Realmente faz bastante sentido.
Se tem alguma crítica a fazer pelo vídeo, eu falo da questão conceitual, que pelo menos a princípio tá fazendo sentido a ideia principal que ele tá passando até então, que ele tá construindo até então, até dadas as premissas assumidas pelo vídeo, e talvez eu tomaria um pouco de cuidado a questão do arbítrio, sabe? Da função do intelecto no arbítrio que ele colocou lá antes. Sei lá, talvez de questionar esse sistema, talvez de perguntar por quê. Tem algumas afirmações que ele coloca as afirmações sem trazer um porquê. Claro, se ele fosse trazer um porquê, o vídeo teria 1 hora inteira. Mas, enfim, essas questões conceituais, talvez elas me peguem em certa medida, do ponto de vista de crítica. É um ato de decisão. Você escolhe amar. Aí não daria 10 minutos, né? Pois é, ia passar. Ah, mas ia passar. Tipo o meu vídeo sobre a crítica à autoajuda. Eu pego pra ver um vídeo de 5 minutos e fico 1 hora desenvolvendo. Uma mãe cansada foi dormir às 2 horas da manhã, mas de repente acorda, sei lá, às 3 da manhã com o choro de seu filho, e essa mãe se levanta da cama morrendo de sentimentos de amor e compaixão por seu filho que está chorando. Não. É mentira! Essa mãe que tá morrendo de sono e acorda às 3 da manhã, acorda na base do ódio, na base da raiva. Ela não sente nenhum sentimento de amor pelo seu filho. Mas o que faz de fato com que ela se levante... Será? Mas é um caso hipotético, então eu vou considerar. O que faz com que ela acorde de madrugada por conta do choro de seu filho não é um sentimentalismo, mas um ato de vontade. Um ato de decisão. Meu filho, ele precisa de mim. E mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu esteja completamente sonolenta, eu amo. E mesmo que eu fosse acordada 999 vezes, me levantaria por amor a ele. Isso de fato é um ato de amor. Se o amor fosse apenas um sentimento, então acabaria no exato momento em que a nossa vontade fosse contrariada. E é justamente ao contrário. É nos atos em que nós fazemos com nossa vontade completamente contrária, em que de fato temos um ato de amor. Não sou nem... Legal, pô, ele traz uma mensurabilidade. Tipo, tá, essa definição que ele tá trazendo de amor faz com que seja mensurável. Tipo, aquilo que você faz por amor, que mesmo sendo algo que vai ser ruim pra você, você faz por amor. Torna até um pouco, sabe, até um pouco mais palatável o conceito. Eu achei legal, cara. De verdade. Assim, eu já deixei claro que eu não sei muito bem definir amor, o que essa palavra quer dizer, o que as pessoas acham que essa palavra quer dizer, talvez possa ser até um pouco arbitrária. E também falei sobre o Carnap, né? Se você quer que eu fale sobre um tema, defina o que você tá falando. Ah, quer que eu fale sobre amizade? Defina amizade. E aí a gente pode falar com um pouco mais de clareza, né? Aqui ele está, em certa medida, trazendo um aspecto que auxilia na definição de amor, uma questão até mensurável. Pelo menos como eu estou interpretando. nenhum santo e nenhum místico, mas de fato deve-se amar todas as criaturas. Ame até mesmo a menor das criaturas. Nunca havia comido camarão, e comi pela primeira vez, e gostei. E gostei muito, e passei a amar. Odiava dias ensolarados, mas passei a olhar para o sol, para as árvores, para as nuvens, e passei a amar. Odiava livros, mas passei a ler, passei a aprender, passei a gostar, e hoje amo muito. Amo o teclado que escrevo, os vídeos que gravo, a cadeira que sento, a cama que me deito, a casa que moro, as pessoas que tenho, amo tudo. Por isso, aqueles que me conhecem não me veem mais triste, ouvindo músicas tristes ou depressivas, ou irritado a ponto de quebrar ou dar socos em paredes. Não me irrito por acordar às 5 horas da manhã, porque amo o nascer do sol. Não me irrita os dias chuvosos, porque amo as nuvens e a chuva que dela vem. Não me irrito em Mas eu ter não que sei gravar. se parece algo que você consegue manter toda hora, deve ser bem difícil. Até a questão lá do ame o seu inimigo, cara, deve ser muito... O seu inimigo, não. É, o seu inimigo, aham. De amar o outro como ama a si mesmo. Não era ame o inimigo, eu tava falando errado, né? Era amar ao outro como ama a si mesmo. Mas eu acho que também entra o ame ao inimigo no meio. Enfim, porque amar ao outro... O outro também pode ser o inimigo. Ah, e tá, eu tô viajando agora, tá? Mas parece bem difícil amar o outro como ama a si mesmo. Parece ser um exercício bem complicado. Tal como amar o pôr do sol em todos os casos, quando você dorme um pouco, talvez você olhe e não sinta aquela coisa de ai, que felicidade hoje. Mas aí ele tá colocando uma coisa diferente, né? Uma coisa de deliberação, né? Que parte do arbítrio. Isso, tipo, você escolhe acordar e entender que aquele sol é bonito, mesmo você estando todo ferrado. Mas parece difícil. Parece bem difícil, sendo bem sincero e honesto com vocês. Vários vídeos em um dia, porque amo gravar vídeos. E o pouco amor que temos na Terra é somente uma fagulha da eternidade que teremos no céu. Já aqueles que são indiferentes ao amor são infelizes por natureza. Há pessoas que têm ódio pelo amor,
Odeiam ver pessoas que se amam juntas. Já outras, que é pior ainda, pessoas que têm medo de amar. O sujeito, quando começa a gostar de alguém, fica com medo, tem medo de amar. A vida dessas pessoas é um completo vazio. Por isso Ele são tá na contramão, né? Não vai na contramão, não, cara. infelizes. E a pergunta que fica é: Quer dizer, não é como se ele estivesse respeitando norma de trânsito. se a vida do sujeito já tá uma E o outro cara lá na contramão também, olha lá, ó. Imagina quando o cara chegar no inferno. Porque, assim, spoilers, tá? Se alguém é incapaz de amar alguém na Terra, Tá certo isso? que tem uma vida de no máximo 80 anos, imagina amar pela eternidade. No céu. É simples. Você não vai pro céu, porque você não ama. Mão em inglês, tá. Eu até perdi um pouco do vídeo, foi mal, tô pensando muito na contramão. Na mão inglesa, segundo o olho. Na Terra. Imagina quando o cara chegar no inferno. Porque, assim, spoilers, tá? Se alguém é incapaz de amar alguém na Terra, que tem uma vida de no máximo 80 anos, imagina amar pela eternidade. No céu. É simples. Você não vai pro céu, porque você não ama. eu não sei se já te contaram, mas amor é algo que não tem negociação. Podem haver assassinos no céu. Podem haver ladrões no céu. Pode haver estupradores no céu. Mas jamais entrar no céu Pode? alguém que não ama. Pode? Assim, não acho que seja algo muito legal pra você fazer. Não acho que a pessoa vai pra lá, a não sei que tenha se arrependido da perspectiva cristã e entendido a questão, eu acho. Não sei, desculpa, eu sou muito burro pra esse tipo de coisa. A importância do amor. Eu poderia citar milhares de exemplos, mas o Eu desconheço. exemplo da mãe de seu filho E assumo minha ignorância aqui. chorando de madrugada é um dos Na contramão dá mais adrenalina, né? Não parecia muita contramão aqui, né? É bem difícil, mas torna a vida tão mais leve quando se pode aceitar e conseguir fazê-lo. É difícil, mas daria. Não sei se o Oi tá falando sobre o mesmo tópico, né? Mas aqui, imagino que o Gap Map ia falando sobre o amar o outro como ama a si mesmo. O amar o pôr do sol que eu tava comentando. exemplos mais perfeitos, porque explica da maneira mais evidente que o amor está intrinsecamente ligado ao sacrifício. Faça um teste agora. Eu não sei onde você tá, mas feche o seu olho agora. Ok, fechou? Agora pensa em Fechei. alguém que você Valeu. tem certeza que ama você. Mas assim, que você tem a certeza absoluta. Pronto, agora que você já pensou, eu não tenho dúvida alguma que a primeira pessoa que vem na sua mente é justamente uma das pessoas que mais sofreu por você. E a razão da qual você sabe que esse alguém te ama é justamente a medida com a qual essa pessoa se sacrificou por Será que eu sou o único ateu aqui que pensou em Jesus Cristo? É o ateu que pensou em Jesus Cristo. Tá, Jesus Cristo veio como segunda, tá? Mas ele veio na cabeça. você de alguma forma. Todo ato de amor é posterior a um sacrifício. Um homem, quando se casa, sacrifica a sua liberdade Ué. por amor à sua esposa. Se antes ele ia a festas à noite, deixará de ir. Afinal, o sacrifício que ele faz é sustentado pelo amor que ele carrega por sua esposa. Por que Nem eu pensei em Jesus. Pô, eu lembro do que você me falou lá no Discord sobre a gesto de amor. Senhor, perdoe-os. Eu conjuguei certo, pois não sabe o que fazem. Eu lembrei disso que você tinha comentado. Eu pensei em 3, mãe, primeiro Deus e Jesus, olha só. ir atrás de mulheres, se ele já ama sua própria mulher? Por que ir atrás de carros, se ele já ama o que comprou com tanto esforço? Por que ir atrás de vários empregos, se já ama o que faz? Aquele que ama tem tudo e capacidade para tudo. Se ama uma universidade e sonha em estudar lá, conseguirá, porque seus esforços estarão sujeitos à força do seu amor. Se ama uma mulher, fará tudo por ela. Se ama seus filhos, fará tudo por eles. Aqueles que de fato amam estão anos-luz à frente daqueles que não amam. Eis o poder do Nossa, então ele tá colocando como algo muito forte, de fato. Talvez aquilo que eu tinha falado sobre mensurabilidade seja em um grau um pouco mais forte, porque pelo menos o que ele tá colocando aqui com amor parece algo tipo muito grande, sabe? amor. Já aqueles que não amam, que se deixam Parece, é a impressão que tá ficando pra mim. levar pelos sentimentos, pelas paixões, pelas concupiscências, que não amam Mas é bem errôneo colocar Deus como uma pessoa que me ama, é uma pessoa em letra maiúscula. Eu literalmente pensei nisso, tipo, eu passei por esse raciocínio. com um ato de vontade ou com uma firme decisão de amar, mas amam apenas agarrados a si mesmo. São semelhantes às árvores do inferno. E digo isso porque imagine um local do inferno, em que é um campo vasto, uma grande planície, onde tudo é escuro. O céu é escuro, a grama é escuro, as flores são escuras. E lá no meio há uma árvore completamente negra. E todo fruto que de lá sai é uma maçã apodrecida, com gosto de areia, que se desfaz na boca como pó. Assim é o amor dessas pessoas. Não amam, fingem que amam, acham que estão amando, mas não estão.
porque não se entregam, sejam por traumas do passado, incertezas do presente, medo do futuro, deixam de amar ao próximo e escondem o amor em si mesmas. São egoístas que, em sua maioria, ocultam seus pecados através dos próprios erros. Posso citar os homens que namoram, que dizem: eu não me entrego à minha namorada, não, é porque eu sou inseguro, eu tenho traumas, eu prefiro apenas curtir. Dizem agora as mulheres, as mães: não, veja bem, eu tive que abortar o meu filho porque é muita responsabilidade, eu não tô pronta pra tanta responsabilidade. Dizem os homens que engravidam suas mulheres e fogem: não, veja bem, eu fugi porque eu era jovem, não podia estragar a minha vida. Esses 3 exemplos, existem personagens diferentes, contextos diferentes, mas em todos esses exemplos, existe sempre uma coisa, que é a falta do amor. Eu não sei. Eu tô pensando em algumas coisas. O exemplo do aborto. Esses exemplos, tá? Ele colocou coisas que parecem. O aborto até um pouco mais questionável, né? A questão falou de traição. Outro exemplo teve traição? Ou algo semelhante? Enfim, algo que parece ser inerentemente condenável. Mas qual a teia de encadeamento que levou a esse tipo de decisão? Eu vou pensar em função do aborto, não em função desse outro caso. Talvez, poxa, o aborto seja uma escolha que tenha surgido graças a um estupro, por exemplo. Mas assim, eu não sou a melhor pessoa para poder debater sobre isso nesse caso. Então eu vou deixar esse ponto em aberto. Então, talvez seja algo que possa tirar críticas daqui, só que eu, de fato, não sou quem vai comentar sobre, porque eu não tenho propriedade para poder falar sobre esse assunto. Só estou jogando aqui porque provavelmente essa crítica poderia existir, poderia partir daqui. Mas eu acho que o que eu gostaria, essencialmente, de focar é a questão do... Não parece meio utópico? Ele está trazendo uma questão de amor que parece ser muito forte, de fato... E talvez, pelo menos na minha ideia, possa ser até utópico em alguns contextos. Talvez frente a um dilema moral, um dilema moral onde nos dois casos você se ferra. Tipo, sei lá, você tem que... Aquelas coisas de... As pessoas no trem. Aí você vai matar 5 pessoas, você vai virar a alavanca você mesmo para matar uma pessoa. Talvez nesse caso possa ficar tudo muito mais fragmentado, mais difícil de você entender. Claro, eu tô colocando um exemplo bem mais jogado, assim, talvez pouco relacionável, mas bem mais forte. Mas o que prevalece na noção de amor frente a um dilema moral que tenha pelo menos esse nível de magnitude, sabe? O que acontece Tipo, tá, vamos voltar pro ponto inicial. Talvez seja um conceito que parece estar tão alto. Tipo, a régua de amor parece ser algo tão devoto, brutalmente devoto, que talvez seja difícil praticar em todos os casos, pelo menos da maneira como ele tá colocando. Tipo, com as palavras que ele tá colocando, com a ênfase que ele tá dando, a tonalidade que ele tá dando pra essa ênfase, talvez seja uma régua muito grande. É a impressão que tá ficando pra mim, tá? E é uma impressão completamente subjetiva e arbitrária. E eu posso estar completamente errado. E vocês no chat podem discordar. Tudo bem. Vamos lá. Acho que você já reparou que amor é a base da igreja. Eu acho que não com essas palavras, pelo menos. Não verbalizando mentalmente com essas palavras. Na real, amor é a base do cristianismo em geral. Temos como prova o mandamento maior. Enfim, Deus se fez carne e a questão do amor parece ter sido muito forte em Jesus Cristo. Então, eu compreendo que papel relevante é inegável que tenha tido. Amor é sacrifício. Amor é fazer para a alma e não pela carne. Lembra daquela passagem, Suim, de Pedro com Jesus? Eu lembro. Inclusive, eu comentei com aquele meu amigo que eu caminhava para ver jacaré na pausa da faculdade. Eu comentei justamente sobre essa passagem e achei muito legal você ter trazido o texto original. Mas mesmo sendo sacrifício, e a questão de estar frente a um dilema moral. Vamos supor uma realidade hipotética onde você tem um dilema moral, onde tem 2 mandamentos, por exemplo. 2 mandamentos em que optar por uma via faz com que você rompa com um e optar pela outra via faz com que você rompa com outro. O que se faz perante a essa situação?
Tá, talvez eu esteja colocando em uma saia justa muito grande o olho aqui no chat. Mas é uma questão que veio aqui em mente. Pela régua que o PKB trouxe, acredito que ele tenha citado o aborto como um ato de falta de amor, pois o PKB diz que amor é o sacrifício feito por alguém mesmo que não queira fazê-lo. Tá, faz sentido. Dado que... faz sentido, faz sentido. E ele não tá, pelo menos nesse trecho, ele não tá necessariamente enfatizando uma condenação, por exemplo. Ele tá falando sobre a ausência de amor no ato. Então, dado que a definição, ela pressupõe um sacrifício feito por alguém... Nesse caso, a criança que vai vir a ser gerada. Então, de fato, dado que a definição envolve um sacrifício e não há um sacrifício para com aquilo que se tornará uma pessoa, então faz sentido falar sobre uma ausência de amor. Tá, ok. Tá, beleza, beleza. Nossa, faz sentido, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ele entende que é difícil humanos chegarem nesse amor. Eu acho que ele talvez mencione isso mais pra frente. Enfim, tem um outro vídeo dele também sobre... Talvez elucide melhor a ideia. Logo, quando não se realiza o aborto, mesmo em caso de estupro, encontra-se o amor, mesmo que você não queira o filho, sabe que a criança ali não tem culpa do pai ser um criminoso. Tá. Conceitualmente faz sentido. O Gapmap me convenceu, cara. Fui convencido pelo Gap. Legal. Tá fazendo sentido. Vou prosseguir o vídeo. O amor é o sacrifício de si. E essas pessoas são aquelas que são incapazes de amar, não só porque são incapazes de se sacrificarem, mas porque quando amam, amam com reservas. A pessoa tem medo de fazer literalmente a única coisa que Deus mandou o sujeito fazer, que é amar. A essas pessoas, o amor é como uma bolsa com moedas, em que Deus se aproxima. Mas é a única coisa que ele mandou fazer, porque tem os mandamentos, e são 10. Ou talvez esse comentário seja muito burro. Me digam aí. E diz: Filho, se lhe for prudente, cara. Me dê essas moedas. Fui eu quem lhe dei. Eu que lhe dei a existência. Eu que lhe dei essa bolsa que tu carregas. Eu quem te dei todas essas moedas que tu tens. Pois bem, meu filho, dá-me todas essas moedas, sem reserva. Dá pra resumir os mandamentos em amor no fim. Não matarás, falso testemunho. Tá. Parece que circunda mesmo um fio condutor assim. Que está entre eles. Os 10 mandamentos são de Moisés. Jesus os consolidou em ame Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ok. Logo quando não se realiza o aborto, mesmo que... Ah tá, eu já li isso aqui. Eu já li. Beleza. Confie em mim, se jogue em meus braços, se jogue em mim, se entregue por completo. Eu que sou o amor e fonte de todo esse amor. E a pessoa se aproxima de Deus com a sua bolsa cheia de moedas e entrega as suas bolsas com moedas. Mas Deus percebe que no bolso dela haviam várias moedas escondidas. Ela não se entregou sem reservas. Ela não amou de volta o amor que Deus havia lhe dado gratuitamente. Guardou para si, escondeu em si mesma o amor que era dos outros e para Deus. Assim são as pessoas que não amam porque têm medo, porque sentem traumas, guardam para si, não amam, não se entregam por completo. Quantas almas agora padecem no inferno pela eternidade, choram sem parar e continuarão chorando por todo o sempre, nunca sairão de lá, para toda a eternidade. Jamais sairão, não há volta. E percebem que estão lá. Cara, parece um certo... Faça isso, senão você queima no inferno. Tal como... Estude, senão você passa fome. Sei lá, normalmente não gosto dessa abordagem. Foi a impressão que ficou pra mim. Tem alguns vídeos meus comentando sobre isso, alguns cortes aqui no caso já. Justamente porque não amaram de verdade. Porque como havia dito antes... E assim, eu vou ser parcimonioso e... Não é bem isso não, mas vamos. Ok. Vou abrir margem pra possibilidade de não ser isso, mas foi a interpretação que eu tive a princípio. Putz, o que eu ia falar? Agora perdi o tópico. Perdi o fio da meada. E tá, eu vou falar aqui algo que não necessariamente ele tá ignorando, claro, ele tá desprezando. Mas, pô, eu acho relevante considerar essas pessoas em sua subjetividade, em sua individualidade. Se naquele momento se optou por não realizar o que seria, segundo essa definição, um gesto de amor, eu imagino que tem um sentido para aquele indivíduo, naquele momento, ter agido daquela maneira. Tipo, eu particularmente consigo entender claramente o que leva uma pessoa a agir de dada maneira.
Às vezes é mais difícil entender o porquê, não o porquê no sentido de o que ela verbalizou, mas talvez as influências externas que fizeram ela se comportar de dada maneira frente a isso. Não tô dizendo que o PKB tá desconsiderando esses aspectos, mas eu acho que também é um fator relevante para entender, né? E talvez ele até imagine que é importante conceber esses fatores para poder fazer com que a pessoa tenha uma perspectiva diferente, e talvez seja uma perspectiva alinhada com ele, com a dele em um contexto específico. As moedas que deveriam entregar a Deus, guardaram para si. E você vivo, com tempo, que namora, que tem irmão ou irmã, que tem amigos, amigas, que tem uma mulher, um homem, que tem filho, pelo amor de Deus, ame sem reservas, sem medo. Seu namorado te ama sem reservas, sua mãe te ama sem reservas, sua avó te ama sem reservas, ame sem reservas. Entregue as moedas a Deus, se jogue, não fique com elas. A diferença entre essas pessoas e Judas é que Judas, pelo menos, depois de trair Jesus, entregou as moedas de volta ao sumo sacerdote. Enquanto as pessoas que guardam seu amor para si mesma, com medo de se machucarem, ou com medo, ou por trauma, ou que não sei qualquer desculpa para não amar ao próximo, qualquer desculpa para não fazer a única coisa que Deus manda ela fazer. A essas pessoas que guardam seu amor para si mesmas, quando forem para o inferno com essas moedas em seus bolsos, jamais poderão tirar de lá elas. E a cada passo que derem, ouvirão o som das moedas se batendo por toda a eternidade. Sempre vão se lembrar do que fizeram. Por isso, aqueles que têm tempo, aqueles que podem ver o seu coração batendo nesse exato momento, ame sem reservas, ame sem medo, ame de todo o seu... Eu novamente tive a mesma interpretação com relação a essa parte. A questão do inferno me pega muito como ideia, porque parece uma punição muito, muito insana, sabe? Seu coração, ame a Deus e em seguida ame E assim, pra eternidade, parece muito brutal, muito brutal. a todas as criaturas, das menores até as maiores. Ame aqueles que estão com você e ame aqueles que não estão com você. Amigos, inimigos, parentes ou desconhecidos. Você tem tempo. A diferença entre você e as almas Quer que algum dia eu te explique melhor o inferno? À vontade, à vontade. Pode mandar todas as mensagens do mundo. Talvez eu demore pra ler, mas enfim. do inferno é que Deus deu a você tempo. Tempo para amar. Ame de todo o seu coração a todas as coisas. E principalmente, sem reservas para si. Entregue todas as moedas. Ok. Finalizou. São segundos sem nada, é isso? Segundo sem nada, segundo sem nada, segundo sem nada, segundo sem nada. E... ali, foi. Nossa, um monte de vídeo random. Enfim, ok. Falando sobre o vídeo, for passar uma síntese de como eu entendi ele. É uma perspectiva de como ele enxerga amor. Imagino que talvez possam ter alguns pontos que podem ser questionáveis. Mas é uma perspectiva que ele adota. E é isso. Tá aí. Ao meu ver, se ele quer adotar essa perspectiva, que em certa medida tem o seu sentido, ela pode ser adotada, beleza? À vontade. Não acho legal a ideia de você tentar enfiar ela abaixo, ela abaixo na cabeça dos outros. É o que ele tá pregando, em momento algum ele falou isso. Então, não vou assumir que é isso, obviamente. Ser parcimonioso, como eu havia comentado, e ele não mencionou isso. Talvez algumas pessoas possam ter essa ideia de enfiar a ideia goela abaixo nos outros, mas não foi o caso desse vídeo. Cara, não sou o maior entendedor do catolicismo, mas a minha percepção do inferno também destoa muito dessa. Inclusive, eu acredito que o inferno, como comumente é descrito, sequer existe ou é para sempre. Sequer existe... Tá, você colocou como comumente descrito, sequer existe daquela maneira ou sequer existe no todo? Pelo menos eu assumo a perspectiva de sequer existe no todo. Tá? De uma inexistência disso. É pra sempre. Inclusive, talvez a perspectiva de inferno truzida. Tá certo agora, truzida. Inclusive, talvez a perspectiva de inferno truzida pelo PKB não seja a mesma que o catolicismo prega. Enfim, ele fala bastante de catolicismo. E como o eu comentou, ele segue a do catolicismo, que é diferente dessa aí. Eles devemos lutar para amar. Isso não significa ser um bobalhão sorridente que sai beijando, mas sim alguém que não tem medo de lutar para amar. Sim, eu compreendi essa ideia.
é de bobalhão sorridente que sai beijando de fato, não parece nem um pouco ser o que ele tá falando no vídeo. Mas alguém que não tem medo de lutar pra amar, porque afinal, essa perspectiva ela pressupõe sacrifícios, né? Pressupõe fazer algo pra pessoa que não necessariamente você seja, nossa, eu vou fazer isso, mas mesmo assim fazer. Então, não parece realmente ter a ver com bobalhão sorridente. Amor leva a dor. Eu lembrei do Madara. O Madara falando do o ódio só nasce pra proteger o amor. Lá com o Obito. O Naruto. Naruto Mentioned. Naruto Mentioned. Por isso é grande, por isso é gigante. Um bobalhão que sai beijando me parece algo que a Constituição Federal descreve bem como crime. Ou algo descrito bem como paixão, né? Por isso é grande, por isso é gigante, por isso é de Deus. Não tenho por isso, tem só é de Deus. Vai aparecer aqui do lado. Ali apareceu do lado.